gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim com essa carinha cansada de faculdade. Eu acabei de chegar da faculdade. Cenário diferente, estou aqui em São Paulo, por isso que a luz não tá tão boa, então me perdoem, é que eu não tenho aqui a softbox. Mas a gente vai dar um jeito. Bom, como vocês viram pelo título, hoje o vídeo é reagindo à minha redação da FUVEST do ano passado, comentando sobre ela e lendo pra vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se e já ficar por dentro de tudo que eu tô postando, além de me seguir também lá no Instagram, que vai estar aqui embaixo no box da descrição pra vocês, que é por lá que eu converso, troco ideias e etc. Então, vamos lá! O tema da redação do ano passado foi a importância do passado para a compreensão do presente. Eu achei esse tema muito interessante. Eu não tinha feito nada muito parecido no cursinho, mas por incrível que pareça, eu me senti muito tranquila para fazer essa redação. O meu título foi A Quebra das Chicotadas Cíclicas, eu vou colocar aqui embaixo para vocês. E a minha intenção com esse título era prender a atenção do corretor, porque assim, a gente tem que pensar que o corretor que vai ler a sua redação não vai estar lendo a primeira redação do dia dele, e sim a última, quando ele estiver cansado, estressado, querendo dormir. Então você tem que prender a atenção desse corretor para ele ficar tipo... O que vai falar esse texto? Você lê isso, você não entende muito bem o que eu vou dizer no texto inteiro. Mas, e aí você consegue prender a atenção para que ele leia o seu texto até o fim, muito interessado. Eu fiz o texto em 5 parágrafos, seguindo uma linha cronológica que eu vou explicando ao longo do vídeo para vocês. Meu primeiro parágrafo é a introdução, eu fiz uma introdução literária e com uma pergunta reflexiva no final. Ela ficou assim, eu vou colocar aqui para vocês ou aqui, não sei. O som do chicote soava. Prudêncio, já adulto e livre, castigava um escravo sem piedade. Ao observar a cena, Brás volta à infância e percebe que o ex-escravo reproduzia as chicotadas que lhe eram dadas pelo menino e seu pai. A cena da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, mimetiza o ciclo criado entre passado e presente. Analogamente, movimentos contemporâneos vêm surgindo com base em panoramas passados. Nessa perspectiva, de que forma é possível utilizar do passado para entender e melhorar o futuro da humanidade. Esse parágrafo, como eu disse, eu achei o meu parágrafo mais forte do texto inteiro. Eu coloquei uma obra que já estava na lista obrigatória da FUVEST, ainda vai estar esse ano de 2019, então leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas. A FUVEST adora que você cite os livros delas nas suas redações, porque mostra a interdisciplinaridade, né? Você não só leu para fazer a prova de literatura, você está colocando ele na sua redação e mostrando para a faculdade que você sabe manejar os assuntos e concluir com eles nessa redação. A pergunta reflexiva no final, usei o analogamente para juntar a minha reflexão sobre a cena do livro com um fato atual que está acontecendo e criei essa introdução que eu achei que ficou muito boa. Agora os meus parágrafos argumentativos foram 3. Eu usei um histórico, um midiático e um teórico. No meu histórico eu citei 3 momentos da história importantes que eu achava para criar uma linha entre eles que unissem os 3 e finalizar minha reflexão. Então ficou mais ou menos assim. Historicamente, o mundo foi palco de acontecimentos que criaram valores humanos. Durante o século XVI, a escravidão demarcou a inferioridade do negro perante o europeu. Já em meio à Segunda Guerra Mundial, o nazismo reproduziu tal ideal que foi posto como justificativa ao Holocausto e à busca pela hegemonia ariana. Na contemporaneidade, movimentos racistas e xenofóbicos, como o grupo Ku Klux Klan propaga, ganham força nos Estados Unidos e no mundo. Percebe-se uma linha clara na história. A falta de reflexão do passado perpetua ideais no presente. Nesse parágrafo, eu gostei bastante do que eu fiz uma linha entre a ideia da inferioridade do negro ao longo da história, como criou essa linha de pensamento. Eu coloquei essa última frase que fala, percebe-se uma linha clara na história, que eu acho bem legal você colocar, porque você mimetiza o argumento que você fez, você reduz ele em uma só frase para o corretor não se perder. Então você volta e resume o seu argumento, basicamente é isso. Eu acho que tiraram nota de mim aqui, porque eu coloquei mundo com letra maiúscula e mundo é letra minúscula, então eles podem ter tirado notinha aí também, e aí vai somando até ficar com os 92 que eu fiquei. Segundo parágrafo foi o midiático, eu usei George Orwell, com 1984, eu usei o filme, porque como eu já tinha usado o livro na introdução, eu resolvi usar o 1904 filme na argumentação, que é super válido. Ficou assim. Assim como os fatos acima, o filme 1984, baseado na obra de George Orwell, analisa de que maneira é possível ocultar acontecimentos históricos para a alienação da massa existir.
Ao longo da trama, o governo altera informações garantindo o controle da população. Sendo assim, não ocorre a reflexão concreta sobre o verdadeiro passado, dificultando a percepção do caos que vivem no presente. Então, eu continuei com a linha de raciocínio de que diz que se você não reflete o passado, você acaba entrando num caos, numa confusão. E eu ilustrei isso com esse filme, que eles ocultam fatos, e aí a população fica alienada. O terceiro parágrafo argumentativo, parágrafo de conclusão, eu acho que eu dei uma ousada, e eu fiquei com bastante medo quando eu fiz isso, mas deu certo. Citei Kant com a obra O que é Esclarecimento e citei a maioridade intelectual. Então ficou mais ou menos assim. À luz de Kant, em sua obra O que é Esclarecimento, elucidou-se sobre o conceito de maioridade intelectual, capacidade de refletir densamente. Tal teoria pode ser aplicada no contexto atual, no qual a falta da maioridade na sociedade impossibilita o estudo do passado para a compreensão do presente. A busca pela capacidade reflexiva deve partir do indivíduo auxiliado pela escola. Então, o que eu fiz? Eu expliquei o porquê que a gente não está conseguindo analisar esse passado, além dos outros dois motivos que eu dei. Eu coloquei um motivo mais do porquê que isso está acontecendo, e é porque a gente não está tendo essa maioridade intelectual para conseguir refletir esses assuntos mais densos. Ficou bem curtinho esse meu parágrafo, eu acho que foi o mais curto e o mais sucinto. Não sei se eles podem ter me tirado nota por conta disso. Eles gostam bastante que você reflita mais. Só que era o que eu tinha para aquele momento, então eu resolvi colocar assim mesmo e não me tirou tanta nota assim. Eu fiquei com uma nota super boa no final. E por último, eu fiz minha conclusão com Foucault, citei a introdução com Prudêncio e citei a Orlandi, que é uma filósofa que eu adoro. E eu sei que parágrafo de conclusão, ele tem que ser mais denso e mais reflexivo, mas não sei o que me deu, eu resolvi fazer desse jeito e deu certo. Então, não façam que nem eu, não arrisquem no dia da prova, porque isso pode dar muito mal. O parágrafo ficou mais ou menos assim, a conclusão. Nas palavras de Foucault, o homem é fruto de um processo histórico. No entanto, caso necessário, o homem deve alterar tal processo. Prudêncios podem atingir a maioridade e quebrar as chicotadas cíclicas. Para isso, caberá ao indivíduo exercer o silêncio de Orlandi, reflexão individual visando o coletivo, por meio do estudo e análise assídua do passado, garantindo assim o aprendizado e uma provável mudança de status quo na humanidade. Então eu coloquei o que eu acho que a gente pode fazer para reverter a situação que eu descrevi acima. Usei muita coisa nesse parágrafo, ele ficou bem cheio, mas eu achei que resumiu bem meu texto e fez um fechamento muito bom, porque voltou pro começo quando eu citei a minha introdução, que é uma dica bem importante também. Então sempre citem coisas da sua introdução na sua conclusão, porque aí o texto fica cíclico e fica mais gostoso de se ler. E foi basicamente isso, gente. Olha, eu não sei exatamente onde eles me tiraram ponto, eu não fui conferir isso, mas eu acredito que tenha sido nessas rasuras, na letra maiúscula e em coisas mais gramaticais assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre redação, então vai estar por aqui em cima, a minha playlist de vestibulares. É só clicar que eu tenho vários vídeos de redação, citações, filmes que eu posso utilizar na redação. Confiram lá para vocês vestibulandos desse ano. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era para vocês verem que não é um texto de outro mundo, não é um texto difícil. É um texto que leva um pouquinho de paciência, porque a FUVEST requer um pouco mais de densidade reflexiva, entendeu? Eles querem que você atinja a sua maioridade intelectual. Não é que nem o Enem. Mas é um texto fácil. Qualquer pessoa que estude e se dedique consegue fazer um texto assim e muito melhor. Desejo boa sorte pra vocês. Assistam meus outros vídeos, continuem aqui pelo canal. E me digam se vocês gostaram do vídeo de hoje, que eu faço mais pra vocês. É isso. Beijo, fui!